Olá, eu sou Viviana Chiosi e esta é a continuação da leitura do livro A Experiência da Mesa, o segredo para criar relacionamentos profundos. Relacionamentos renovados. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, versículo 23 e 24. Sentei no chão da sala, a 1,5 metros da televisão, assistindo a nossa versão local do programa, conhecido como Record Hop. Todas as terças-noite, o popular programa de dança começava com líderes de torcida de escolas da região. Os dançarinos contavam com alunos da escola. Naquela noite, meu colégio estava sob os holofotes. As líderes de torcida e as moças segurando pompons, vestidas com uniforme preto, laranja e branco, marcharam para seus lugares ao som do grupo de percussão. Os movimentos eram sincronizados e eu conhecia cada passo, cada pirueta, cada rodopio. Eu sabia o nome de cada menina. Assisti como se estivesse lá. Lágrimas rolavam pelo meu rosto, porque eu queria muito estar participando. Eu sabia que os movimentos precisavam ser ajustados, porque uma garota estava faltando. Essa garota era eu. Meus pais não me deixaram participar dos bailes da escola. Por isso, não me permitiram fazer apresentação naquele programa de dança ao vivo. Eles eram sinceros ao restringir minhas atividades à escola, mas aos 14 anos não conseguia entender plenamente o amor e a proteção que estavam me estendendo. Nos meses seguintes, tomei algumas decisões sem o conhecimento de meus pais, porque não achava que aqueles adultos ultrapassados entendiam alguma coisa sobre a juventude da minha geração. Fiz planos secretos de ir a bailes e de fazer outras coisas que meus pais não aprovariam. Lembro-me vividamente da noite em que planejei escapar do quarto para ir com uma turma mais velha, que eu mal conhecia, a uma cidade vizinha passear pela rua principal. Um amigo do meu irmão mais velho e um colega dele estavam passando uns dias em casa, vindos da faculdade, e eles nos levariam naquela noite. Meus amigos já haviam me convidado para fazer esse passeio muitas vezes, mas a maioria sabia que eu não tinha permissão para ir. Então, eles iam sem mim. Finalmente, dessa vez eu iria junto. Tudo estava planejado. Meus amigos e eu combinamos que, se a luz do meu quarto estivesse acesa, seria um sinal de que não era seguro eu sair pela janela, porque mamãe e papai ainda estavam acordados. Se a luz estivesse apagada, quando eles passassem de carro, era sinal para esperarem enquanto eu saía pela janela, pois minha mãe e meu pai já estariam dormindo pesado. Na escola, naquele dia, eu estava muito empolgada por finalmente ter aquela experiência. Meus amigos e eu conversávamos sobre o assunto, planejando e tecendo estratégias. Eu estava com frio na barriga e nó na garganta. Frio na barriga de empolgação e nó na garganta de medo. E me culpava. Havia um conflito em meu coração. Eu sentia vontade de me divertir, mas não queria fazer nada errado.
Sabia que não era possível fazer ambos. Mamãe preparou o jantar como de costume. Naquela noite, eu não estava com vontade de comer, mas ela insistiu que eu me sentasse à mesa. Fiquei quieta durante o jantar e papai me perguntou se estava tudo bem. Garanti que tudo estava ótimo, só me sentia meio mal. Lembro-me de ficar pensando em como meus pais eram maravilhosos e no quanto eu os amava. Sabia que, se eles descobrissem o que eu estava planejando, ficariam magoados. Lá no fundo, eu não queria chateá-los. Não sei qual foi o assunto de nossa conversa à mesa naquela noite. Sei que meu irmão estava no último ano do ensino médio e participava de todos os esportes. Papai era um grande fã de esportes, por isso nossos diálogos à mesa costumavam girar em torno de jogos de Noel naquele ano letivo. Não era incomum outros jogadores de futebol americano jantarem em nossa casa antes de um jogo. E sempre íamos às partidas, fosse em nossa escola ou na casa do time adversário. Eu era líder de torcida durante os jogos de meu irmão. Sentia grande orgulho de ser irmã dele e não queria despontá-lo. À mesa naquela noite, eu me sentia como duas pessoas, a irmãzinha caçula de um rapaz que eu amava e a adolescente de coração selvagem que queria se divertir. Como ser as duas? Eu fugiria pela janela às 11 da noite para voltar às 2 da manhã ou ficaria em casa. Não é de se espantar que meu apetite tenha ido embora. Eram muitas coisas para uma mocinha decidir. Conforme planejado, meus pais se deitaram no horário de costume e estavam num sono profundo. Fui para o quarto e fingi estar indo dormir. Depois de ter certeza que eles estavam dormindo, levantei-me, vesti e dei continuidade a meu plano. Com as luzes do quarto apagadas, às 22h55, fiquei perto da janela esperando o carro aparecer na estrada ao lado da cerca branca de nossa casa. Com a bolsa em mãos, estava pronta para a minha primeira noite de diversão na rua. Vi os faróis se aproximando e virando perto da cerca. Congelei. Meus pensamentos foram: não posso fazer isso. Minha mãe e meu pai me amam demais. Não posso fazer isso com eles. O que pensarão de mim se eu for pega? Meu coração estava acelerado. O carro lá fora continuava parado, esperando por mim. O plano estava funcionando, com exceção de algo inesperado. Eu me lembrei do jantar, o riso em volta da mesa de jantar naquela noite, os olhares amorosos, os planos para o dia seguinte. Tudo me veio à mente. Depois de hoje, como serão os jantares para mim? Perguntei a mim mesma. Eu não sabia qual era a resposta, só sabia que não poderia fazer aquilo. Fui até a porta do quarto, em vez de me dirigir à janela já aberta e acendi a luz. Para os meus amigos, isso significava que sair não era seguro para mim. Eles foram embora. Minha vida poderia ter tomado um rumo muito diferente com as consequências daquela noite. E se eu não tivesse me sentado com a família à mesa para jantar? Acender o interruptor
foi uma das decisões mais importantes que já tomei. Fazer o jantar foi a decisão importante de minha mãe naquela noite. Aquela foi a última tentação do tipo que tive durante o ensino médio. Pouco depois, entreguei minha vida a Cristo e comecei a tomar decisões que agradavam a Ele e a meus pais. Meu relacionamento interior foi renovado com minha família à mesa. Naquela noite, o conflito dentro de mim começou a se resolver. E a propósito, anos depois, meus pais disseram que se arrependeram de não terem me deixado ir ao programa de televisão com a equipe de líderes de torcida. Eu já os havia perdoado. Um lugar de restauração. Nenhuma experiência de vida substitui o vínculo e a significância criados ao se comer juntos à mesa. Seja jovem, seja velha, quando uma pessoa passa por trauma, tentação ou embaraço, um convite para a mesa a leva a se sentir valorizada e seu senso de valor é restaurado. Você já se pegou fazendo algo impensável? Presa numa circunstância inesperada, você contou uma mentira que não planejava ou disse coisas das quais se arrepende? Você reagiu em dissonância com seus valores pessoais e com quem você é de verdade. É extraordinário saber que, não importa o que você enfrente durante o dia, uma briga feia com um colega de trabalho, um desentendimento com o cônjuge, uma explosão de impaciência com os filhos, existe graça à mesa quando você se junta à sua família para jantar. Você pode até já ter orado e se arrependido enquanto voltava para casa, mas ao sentar à mesa, sabe que o pão da presença restaurará sua vergonha e seu arrependimento pela falta de autocontrole, e isso lhe proporciona grande alívio. O amor e a afirmação dos membros de sua família lhe dão coragem para enfrentar o amanhã com dignidade. Deixe-me compartilhar 3 exemplos bíblicos de pessoas cujos relacionamentos foram restaurados ao dividirem uma refeição. Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, o apóstolo Pedro fez algo impensável. Quando uma jovem serva apontou para Pedro e disse que ele era um dos homens que andavam com Jesus, o discípulo negou até mesmo conhecer o mestre. Respondeu: não sei do que você está falando. Mateus 26, versículos 69 e 70. Isso aconteceu 3 vezes, e cada vez que alguém identificava Pedro como amigo de Jesus, ele discordava com veemência. Quando uma pessoa afirmou: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Pedro ficou tão bravo que o xingou e mentiu agressivamente de novo. Versículos 73 e 74. Naquele momento um galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Saindo dali, chorou amargamente, cheio de vergonha por ter negado seu Salvador e Senhor. Versículo 75. Felizmente, porém, a história não termina assim. João 21 conta que Jesus apareceu a Pedro e restaurou o relacionamento entre ambos durante uma refeição que fizeram juntos. Depois da crucificação de Jesus,
Pedro voltou para a Galiléia e estava num barco pescando, quando ele e seus amigos ouviram um homem chamando da praia, perguntando se eles haviam pegado algum peixe. Responderam que passaram a noite pescando, mas as redes estavam vazias. O homem lhes disse para jogar a rede do outro lado do barco e ela voltaria cheia de peixes. Imediatamente, Pedro e seus amigos reconheceram que o homem na praia era ninguém menos do que seu Senhor, que havia morrido na cruz, fora sepultado e agora estava vivo outra vez. Quando Pedro reconheceu a voz de Jesus chamando da praia, ficou tão entusiasmado que pulou na água e nadou para a margem, enquanto os outros levavam o barco para o estaleiro. O que Jesus estava fazendo na praia enquanto esperava os outros ancorarem o barco? Preparando-o de jejum. Peixe e pão. João 21, versículo 9. Em seus últimos dias na terra, Jesus deu a Pedro, que devia estar se sentindo assolado pela vergonha, uma oportunidade para conversar enquanto partiam o pão juntos. Depois do café da manhã, Jesus perguntou se Pedro o amava. Nem imagino como Pedro se sentiu. Ele fizera o impensável e fora pego. Ali estava Pedro, face a face com amigo amoroso que o procurara e lhe preparara café da manhã, a fim de que tivessem uma conversa muito importante. Jesus escolheu as perguntas certas com muito cuidado, levando Pedro a se abrir. Ele simplesmente perguntou: Pedro, você me ama? O discípulo teve assim a oportunidade de dizer o que se passava em seu coração. Que ato de graça Jesus demonstrou ao preparar o de jejum e conversar com Pedro. Observe que Jesus não falou do fracasso de Pedro, nem tentou fazer o discípulo se sentir mal pelo que havia feito. Jesus não o interrogou, perguntando por que ele havia mentido. E, o mais importante, Jesus não o lembrou de que estivera certo o tempo inteiro. Afinal, na última ceia ele havia advertido que Pedro o negaria. Mateus 26, 34. E poderia muito bem ter dito: está vendo? Eu já sabia. Estar juntos, face a face, repartindo uma refeição, pode remover a culpa e a vergonha de termos feito algo de que nos arrependemos profundamente. Jesus estendeu a Pedro um favor que ele não merecia ao lhe preparar o de jejum. Isso sim é que é graça maravilhosa. Rei Davi. O rei Davi é outro exemplo bíblico de alguém que foi restaurado à mesa. Como vimos no capítulo 6, Davi fala de seu relacionamento com o bom pastor no Salmo 23. Nos 3 primeiros versículos do Salmo, ele recorda o que o bom pastor fez em sua vida e identifica 4 elementos que Deus usa para moldar seu caráter. Ele me faz, versículo 2, Deus disciplinava Davi. Ele me conduz, versículo 2, Deus era o padrão e o exemplo para Davi seguir. Restaura-me, versículo 3, Deus incentivava Davi e sempre lhe dava outra oportunidade.
Guia-me, versículo 3. Deus ensinava seus princípios a Davi. Essas interações de disciplina, exemplo, incentivo e instrução prepararam Davi para se tornar um grande líder no reino de Deus. Assim como a vontade do Senhor era restaurar Davi, Ele deseja restaurar cada um de nós quando falhamos. Davi diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Uma vez que as ações nesse versículo são separadas por ponto e vírgula, não por ponto final, presumo que o pastor preparou uma mesa para Davi na presença de seus inimigos. Ele ungiu a cabeça com óleo enquanto ele estava à mesa. Davi foi restaurado da vergonha do fracasso e incentivado por Deus à mesa. Ali, Deus lhe deu poder para enfrentar os adversários com sua unção. Ele ganhou nova confiança, foi restaurado, sentiu-se mais forte e mais capaz do que nunca. Além disso, seu cálice transbordou com a segurança e a identidade renovadas. Não segurança em si mesmo e nas próprias habilidades, mas na pessoa que o pastor o estava moldando para ser. Davi conclui: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Versículo 6. Por causa de seu relacionamento com o bom pastor, Davi foi restaurado na presença de seus inimigos, tornando-se um homem visível, de caráter forte, paixão profunda e desejo espiritual. Creio que o Salmo 23 é um ótimo guia para pais, líderes em formação e todo aquele que deseja desenvolver o caráter. Ele apresenta as características necessárias para moldar o caráter e cultivar o desejo espiritual daqueles a quem lideramos. Esses princípios geram o potencial para a restauração de que pode ocorrer no coração de uma pessoa quando preparamos a mesa para ela. O coração e a vida voltam a transbordar de alegria e satisfação, recebendo um novo destino. Joaquim, em 2 Reis 24, versículos de 8 a 15, lemos a história do rei adolescente de Judá, chamado Joaquim, que também experimentou a restauração à mesa. Após reinar por apenas 3 meses, o jovem monarca sofreu uma derrota devastadora. Rendeu-se a Nabucodonosor e foi levado cativo para a Babilônia. Durante quase 4 décadas, Joaquim definhou na prisão naquela terra. Joaquim fizera o que era mal em seu breve reinado sobre Judá, e Deus permitiu que Nabucodonosor vencesse a nação e aprisionasse Joaquim por décadas. 37 anos depois, levantou-se um novo rei da Babilônia, que libertou Joaquim da prisão. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. 2 Reis 25, 29. A honra e a dignidade de Joaquim foram restauradas quando ele passou a ser incluído à mesa do rei. O ato sincero do monarca de restaurar Joaquim e levá-lo para sua mesa deu a este a oportunidade de sentir a graça e o perdão de Deus
ele concedeu valor aos olhos do rei. Essa história bíblica me lembra do dia em que Léuri iria até a prisão buscar um homem que ficara preso por 13 anos por agressão e estupro. Ele tiraria suas roupas de prisioneiro naquele dia. Léuri e eu havíamos concordado em recebê-lo como hóspede em nossa casa por alguns meses, enquanto ele se adaptava à vida fora do confinamento da cadeia. Na manhã em que nosso novo residente deveria chegar, pensei: o que um homem que passou os últimos 13 anos na prisão gostaria de jantar? Tirei carne assada do congelador e coloquei no forno. Rapidamente fiz 2 tortas de maçã, arrumei a mesa como de costume e prossegui em minhas várias atividades do dia. Assim que cheguei em casa naquela tarde, terminei os preparativos e chamei a família para jantar. Só nosso filho morava em casa naquela época, pois sua irmã já havia se casado. Comemos na copa porque a cozinha era pequena demais para uma mesa com 4 pessoas. Chamei os rapazes para jantar e quando entramos na copa, nunca me esquecerei do que aconteceu. Meu marido Léuri estava sentado, assim como nosso filho Aaron. Gentilmente mostrei ao novo morador de nossa casa seu lugar à mesa. Ele se aproximou da cadeira e parou. Ficou ali como se os pés estivessem grudados no chão. Eu o incentivei a se sentar, pois a comida já estava na mesa e estávamos prontos para começar a comer. A carne assada e o molho madeira estavam quentinhos, assim como as batatas e cenouras. Mas, uma vez, pedi bondosamente a ele que tomasse seu lugar. Ele me olhou como se não tivesse me ouvido. Em seu rosto se encontrava uma expressão vazia, mas observei que seu queixo tremia. Ele disse: Dave, nunca sentei numa mesa como esta antes. O que ele queria dizer é que nunca havia jantado em casa com sua família, nem com a de ninguém. Nunca fora convidado para uma mesa arrumada, posta com toalha, pratos iguais e talheres devidamente no lugar. Não posso deixar de imaginar que a vida desse homem poderia ter tomado um rumo diferente se a experiência da refeição tivesse feito parte de sua rotina diária. Ele cometera um ato terrível de violência sexual contra uma mulher que não conhecia. Não consigo compreender totalmente o desespero extremo que alguém devia sentir para forçar outra pessoa na tentativa de satisfazer seus desejos. Poderia ser uma maneira sórdida e doentia de preencher a necessidade essencial de conexão e amor, nem que fosse por um momento? Talvez a vida daquele homem pudesse ter sido bem diferente se sua mãe ou seu pai simplesmente colocasse a mesa para a refeição e todos a fizessem juntos. Enquanto esse ex-presidiário morou conosco, sua parte preferida do dia era o jantar, quando conversávamos, ríamos e amávamos. Um lugar de regeneração. Em Lucas 15, versículo de 11 a 32, Jesus conta a parábola do filho pródigo.
esse filho recebeu toda a sua herança de um pai amoroso, partiu para uma terra distante e dissipou o dinheiro numa vida desregrada. Certo dia, enquanto trabalhava nos campos, o pai olhou e viu o filho extraviado se aproximando de longe, arrastando os pés pela estrada poeirenta. O rapaz estava maltrapilho, despenteado, exausto e faminto, mas finalmente voltava para casa, arrependido do que fizera. O pai se encheu de felicidade pelo retorno do filho. Enquanto se abraçavam, o jovem expressou humilhação e arrependimento. Como o pai reagiu? Dando uma festa e convidando todos à mesa em homenagem a seu filho restaurado. Com imensa alegria e abundância, sem culpar ou acusar o filho pelo que ele fizera no passado, o pai lhe deu as boas-vindas e celebrou o presente. O pai sabia que o futuro lhe reservava? Não, mas o abraço e a inclusão do filho no seio da família deram ao rapaz esperança de um futuro melhor, com a sabedoria que ele havia obtido por meio da experiência pessoal. Não conhecemos os detalhes do relacionamento diário entre aquele pai e o filho caçula, rebelde, mas podemos imaginar como era usando as experiências da vida real. Conheço muitas histórias de família entre pais e filhos, mães e filhas que vivenciaram um abismo assustador no relacionamento durante um período de escolhas destrutivas e rebeldia da parte dos filhos. Palavras iradas que causaram mágoa foram ditas uns para os outros, sem poder voltar atrás. Nenhum argumento, nenhuma acusação, nem ameaça era capaz de persuadir qualquer das partes a compreender e ceder. Os filhos adotaram a nova moralidade e o estilo de vida escolhido, que os levaram, em alguns casos, a vícios destrutivos e a mendicância. Essas mães e esses pais passaram noites infindáveis orando e chorando pelos filhos. Esse pode ter sido o fardo do pai do pródigo. O filho gastou todo o dinheiro separado pelo pai para ajudá-lo a ter sucesso na vida. Contudo, em vez de receber a herança na hora certa, o filho pródigo fez o que quis, e isso o levou para o fundo do poço, para a morada dos porcos. A melhor parte da história é quando o filho chega em casa. Que imagem de amor quando o pai organiza uma celebração. Tenho certeza de que, na festa, a conversa à mesa não ficou relembrando brigas do passado, nem enfatizando como o pai estivera certo o tempo inteiro. Em vez disso, a interação à mesa deve ter sido cheia de gratidão, porque a família estava reunida e o filho vivo e seguro. Que momento para se alegrar! Nada mais importava naquele momento de regeneração. Quando preparamos o jantar para filhos que fizeram escolhas destrutivas, comunicamos, sem sombra de dúvida, que eles foram perdoados e restaurados. A mesa é o melhor lugar para expressar amor e perdão. Quando eles chegarem à sua casa, ponha a mesa para eles. Crie um ambiente propício para o diálogo.
ouça-os sem reservas e os regenere por completo. É bem provável que você já tenha dito tudo que precisava dizer acerca das escolhas ruins. Deixe isso para lá. Só os convide para comer e arrume a mesa como eles gostam, acrescentando algo a mais para que se sintam especiais de verdade. Que sua conversa seja cheia de graça e que o pão da presença faça sua obra para resolver as questões que causaram divisão no passado. Concordar não é necessário. Aproveitem o vínculo e a união de corações em amor enquanto compartilham a refeição. Um lugar de reconciliação. Alguns anos atrás, o esposo de minha filha anunciou para ela e para os 4 filhos que pediria o divórcio e sairia de casa. Eles eram casados haviam 18 anos. Ele não deu muitas explicações. Todos os membros da família ficaram em choque, temendo o futuro sem o homem a quem tanto amavam. O doloroso processo de sua partida, junto com seus pertences pessoais, e a mudança para um apartamento próximo parecia mais do que seriam capazes de suportar. Numa análise superficial, a vida familiar deles era ótima. Parecia um modelo de família cristã. O pai trabalhava duro, por muitas horas consolidando um negócio bem-sucedido. A mãe e os filhos permaneciam ocupados com a escola, igreja e atividades extracurriculares. Contudo, em meio à aparente normalidade dessa vida familiar, o lar estava, aos poucos e em silêncio, começando a desmoronar. De maneira quase imperceptível, uma pequena fissura se abriu na santidade daquela casa. Uma das primeiras áreas que o meu genro começou a negligenciar foi sua participação à mesa. Cuidar dos negócios se tornou mais importante do que estar em casa para jantar com a família. Quando ele conseguia jantar ou fazer outra refeição com a família, sua presença era mais distante e cada vez menos sincera. Logo passou a ver um prato vazio à cabeceira da mesa. Assim que ele se afastou do prato, o caos começou a seguir seu rumo. Aquela pequena fissura na família cresceu e acabou afetando a todos, atrapalhando a união, a paz e a tranquilidade e diminuindo a alegria. A fenda aumentou, apodreceu e operou sua destruição. Trina e nossos netos oravam todos os dias para que ele caísse em si e voltasse para casa. Ele estava fechado emocionalmente, mas era certo que passava por um profundo tumulto interior. Depois de passar um tempo fora de casa, começou a perceber que os momentos juntos com a família à mesa lhe fazia uma falta tremenda. Ele começou a passar em casa depois do trabalho para ver os filhos e esses o convidavam para ficar e jantar. Amigos descrentes perguntavam para minha filha: depois de tudo que seu marido fez com você e seus filhos, como você é capaz de recebê-lo para jantar todas as noites? Minha filha respondia:
eu permitiria que um estranho se sentasse à minha mesa. Também deixaria que um inimigo o fizesse. No momento, ele é essas duas coisas. Todas as vezes que se sentava para jantar com a família, ele conversava. Na refeição seguinte, conversava um pouco mais. Com o tempo, revelou o motivo do brusco abandono da esposa e dos filhos. Foi à mesa, jantando, num restaurante com a esposa, que ele finalmente confessou o seu pecado. Explicou que havia se interessado por outra mulher, que estava vivendo uma mentira e sentiu que precisava se mudar. O excesso de trabalho, junto com o tempo gasto viajando longe da família, havia aberto uma pequena rachadura que cresceu e se alargou até o calor da paixão ilícita destruir o precioso tecido da família. Foi à mesa que ele recebeu perdão. A conexão com a família e o poder do pão da presença à mesa atraíram meu genro de volta para o lar. Humilde e arrependido, admitiu ter negligenciado a família e seus deveres de marido, pai e homem cristão. Voltou para casa com a determinação de começar de novo, a fim de evitar esse tipo de comportamento no futuro. E todos o perdoaram. Meses depois, o casamento foi restaurado e a família adquiriu sua força, felicidade e vitalidade. Agora, o tempo que passam ao redor da mesa é mais significativo do que nunca. Por causa da restauração plena, eles agora desfrutam a companhia dos netos, junto com os 4 filhos, cônjuges e futuros cônjuges. Eles têm um vínculo profundo, são uma família feliz quando se reúnem em torno da mesa. Experimentaram o poder verdadeiro da redenção e reconciliação. Uma necessidade. Alguns anos atrás, fui convidada para falar em um congresso de primavera feito pelo Ministério das Mulheres de uma grande igreja. O auditório estava repleto de participantes que estariam ali na sexta à noite e em 2 sessões no sábado pela manhã. Eu era a oradora convidada daquele grande evento e o tema escolhido foi o título de um dos meus livros, A Experiência do Lar. Transforme sua casa num santuário de amor e um refúgio de paz. Falei sobre a convincente mensagem do princípio da mesa e centenas de mulheres responderam, fazendo o compromisso de priorizar sua agenda diária a fim de incluir refeições juntos com a família à mesa de jantar. No sábado de manhã, enquanto eu era conduzida à sala para entrar no palco e proferir a segunda mensagem do fim de semana, fui detida no corredor por uma agradável senhora que me perguntou se podia me contar sua história. Ela prometeu ser breve e eu ouvi com atenção. Ela era mãe solteira e tinha 2 filhos, uma adolescente e um filho mais velho que tinha sido meio pródigo, explicou. Naquela semana, o filho tomara a decisão de voltar para casa. O apartamento era pequeno e, na ausência do filho, ela e a filha não se preocuparam em comprar uma mesa. Elas comiam com o prato no colo em frente à televisão. Com o retorno do rapaz, ela começou a sentir que eles deveriam ter uma mesa. Essa sensação insistente
a levou a se dirigir a uma loja popular e comprar uma mesa barata com 4 cadeiras para eles se sentarem e fazerem as refeições juntos. Adquiriu a mesa um dia antes de ouvir minha mensagem. Enquanto o filho de 19 anos montava a mesa, recebeu a ligação de um amigo, convidando-o para sair naquela noite. Ele recusou. O amigo insistiu, o rapaz resistiu. A mãe o ouviu contar ao amigo o que estava fazendo. Estou montando uma mesa que minha mãe acabou de comprar para nosso apartamento. O amigo perguntou, por quê? Ele respondeu com firmeza, porque eu preciso. Aquela mãe me contou que seu filho sentiu a necessidade instintiva de participar no processo de providenciar uma mesa para sua família pela primeira vez. Os 3 comeram juntos naquela noite. Foi a primeira experiência de jantar juntos à mesa em seu lar. Os modos do rapaz à mesa não eram muito bons, nem os da irmã. Mas a mãe decidiu que, quando a filha começasse a inclinar a cadeira, apoiando-a só nos pés traseiros, em vez de dizer o que ela não deveria fazer, manteria a experiência à mesa positiva, dando sugestões do que fazer. Ela disse que se a menina mantivesse a cadeira firme no chão, duraria mais e não quebraria. A filha logo aceitou a dica sem ficar na defensiva, pois estava orgulhosa do novo jogo de mesa com cadeiras. No dia depois que sua família se assentou à nova mesa, ela participou do congresso de mulheres e me ouviu falar sobre o princípio da mesa. Naquele momento, compreendeu que algo sobrenatural transparecia no coração de cada um deles. O potencial se revelava nos membros daquela família. Potencial para amar, perdoar e aceitar uns aos outros. Reflexões à mesa. 1. Como você acha que Pedro se sentiu depois de negar, conhecer Jesus e ser um de seus seguidores? 2. O que Jesus fez para Pedro se sentir valorizado outra vez? 3. Quando Davi se sentiu temeroso por causa da opressão de seus adversários, o que o bom pastor fez para acalmar seu coração? 4. De que maneira a vida de Davi foi transformada por se sentar à mesa? 5. Quem se tornou um estranho e inimigo de seus relacionamentos? Que passos você precisa dar para restaurar esse relacionamento?